Estamos a 3.000 anos-luz do Vaticano. Houve tempo em que eu acreditava que o espaço não tinha poder sobre a fé, como acreditava também que os céus anunciavam a glória da obra divina. Já agora, que vi de perto essa obra, não tenho tanta certeza. Olho para o crucifixo por cima do computador Mark VI e pela primeira vez na vida, penso se esse crucifixo não passa de um símbolo sem sentido. Ainda não disse nada a ninguém, mas a verdade não pode ser encoberta. Os dados estão todos aí, ao alcance de qualquer um, gravados nessas milhares de fotografias e quilômetros de fita magnética com que estamos voltando para a Terra. Outros cientistas poderão interpretá-los tão bem quanto eu, quem sabe até melhor. Não toleraria a dissimulação da verdade, pois de dissimulações como essa é que tantas vezes veio a má fé da companhia no passado. Por outro lado, a tripulação está tão deprimida que não sei como os homens encarariam essa ironia final. Poucos serão os tripulantes que têm qualquer crença religiosa. Porém, não terão o gosto de usar esse argumento decisivo na campanha que movem nesta guerrinha particular, bem-humorada, mas fundamentalmente séria, que dura desde que deixamos a Terra. Acharam divertido ter um jesuíta como astrofísico-chefe. O Dr. Chandler, por exemplo, ainda não se deu por convencido. Por que será que os médicos têm de ser tão ateus? Às vezes, ele vinha até o tombadilho de observação, onde, à meia-luz, as estrelas refulgiam em toda sua glória. Encontrava-me sempre naquela sombria e constante vigilância em frente à grande vigia oval, enquanto lá fora os céus vagarosamente revolviam em torno de nós, pois não nos déramos ao trabalho de corrigir o movimento residual de rotação da nossa nave. Bem, padre, dizia ao fim de algum tempo, parece que não tem fim, não é? E quem sabe não é obra de alguma coisa. Mas daí, a se pensar que essa alguma coisa tenha especial interesse por nós e pelo nosso mundinho miserável. Isso é o que eu não consigo entender. Assim, começava a discussão entre nós, enquanto em silêncio, as estrelas e as nebulosas além, muito para além do claro plástico sem falhas do rebordo de observação, descreviam infindáveis arcos à nossa volta. Era, creio bem, a aparente incongruência da minha posição. Sim, é isso, que divertia a tripulação. Meus 3 trabalhos no Astrophysical Journal e os 5 no Monthly Notice of the Royal Astronomical Society de nada me valiam ao mencioná-los aos meus colegas de bordo. Lembrava-lhes então que a nossa ordem havia muito se tornado famosa por seus trabalhos científicos. Podemos ser poucos agora, mas as contribuições que temos dado à geografia e à astronomia, desde o século XVIII, que estão fora de qualquer proporção com o nosso número. Será que o meu relatório sobre a nebulosa Phoenix irá pôr termo aos milênios de história? Tenho medo que acabe com muito mais que isso. Não sei quem tenha dado esse nome à nebulosa. De qualquer forma, não me parece nada bom. Se encerra uma profecia, ela não poderá ser verificada nos próximos milhares de milhões de anos. Também a palavra nebulosa, latim para nébula, é enganosa. Não se trata aqui daquelas estupendas nuvens de vapor, a matéria de que nascem as estrelas e se espalha por toda a Via Láctea. Em escala cósmica, na verdade, a nebulosa Phoenix é algo insignificante, uma tênue capa grossa que envolve uma estrela. Ou o que resta de uma estrela. Na gravura de Rubens, São Inácio parece zombar de mim. Aí pendurado por cima dos gráficos do espectrofotômetro. O que você faria, padre, deste conhecimento que tenho em minha guarda, tão distante do pequeno mundo que era todo o universo que um dia conheceu? Teria sua fé se agigantado ante o desafio, ao contrário da minha? Vosso olhar se perde na distância, padre. Porém, eu já viajei em maiores distâncias do que qualquer um que pudesse ter imaginado quando há 1000 anos fundaram a nossa ordem. Nenhuma outra expedição exploradora esteve tão distante da Terra. Estamos nos confins mesmo do universo conhecido até agora. Partimos com a missão de alcançar a nebulosa Phoenix e, missão cumprida, estamos regressando com pesada sobrecarga de conhecimentos. Queria poder tirar esse fardo dos ombros, mas é em vão que chamo por vós, através dos séculos e anos-luz que nos separam. No livro em vossa mão, as palavras estão plenamente legíveis. Ad maiorem Dei Gloria, reza a mensagem, mas é uma mensagem em que já não posso acreditar. Você acreditaria ainda se lhe fosse dado ver o que nós descobrimos? Sabíamos naturalmente o que a nebulosa Phoenix era. Todos os anos explodem na nossa galáxia somente mais de 1000 estrelas. Resplandecem por umas poucas horas ou dias, com um brilho de milhares de vezes superior ao que tinham, e logo desaparecem na morte e na obscuridade. São assim as supernovas,
não passam de desastres corriqueiros no universo. Eu mesmo, desde que comecei a trabalhar no Observatório Lunar, já tirei espectrogramas e curvas de luz de dezenas delas. Mas 3 ou 4 vezes em cada milênio, dá-se um acontecimento diante do qual até uma supernova empalidece e perde qualquer significação. Quando uma estrela se torna uma supernova, pode por algum tempo brilhar mais do que todos os sóis juntos da galáxia. Os astrônomos chineses viram isso acontecer em 1054, mas não sabiam o que estavam vendo. 5 séculos depois, em 1572, uma supernova ardeu em Cassiopeia com tal brilho que era visível em pleno dia. 3 mais foram registradas nos últimos 1000 anos. Nossa missão era a de visitar os remanescentes de uma catástrofe desse tipo, de reconstruir os acontecimentos que levaram a ela e, se possível, apurar a sua causa. Fomos atravessando vagarosamente as capas concêntricas de gás que, tendo explodido há 6.000 anos, continuam ainda em expansão. Imensamente quentes, irradiando ainda uma incômoda luz violeta, eram, no entanto, tênues demais para nos causar danos. Ao explodir a estrela, as camadas superiores foram atiradas para cima com tal velocidade que escaparam por completo ao seu campo de gravitação. Agora, formam uma concha gasosa cuja imensa concavidade caberia 1000 sistemas solares. E bem no centro dela é que arde um insignificante, fantástico objeto em que se transformou a estrela. Uma anã esbranquiçada, ainda menor do que a Terra, embora com 1 milhão de vezes o peso dessa. Capas de gás resplandeciam em torno de nós, dissipando a noite normal nos espaços interestelares. Estávamos voando em direção ao centro de uma bomba cósmica que detonara milênios antes e cujos fragmentos incandescentes ainda voavam em todas as direções. A imensa escala de exploração e o fato de que os escombros já se espalhavam por um volume de espaço de muitos bilhões de quilômetros roubavam à cena qualquer movimento visível. Levaria décadas para que o olho desarmado chegasse a perceber qualquer movimento nestes torvelinhos. E, no entanto, era avassaladora a sensação de turbulenta expansão. Tínhamos traçado a nossa rota principal horas antes e avançávamos vagarosamente em direção à miserável estrela que tínhamos pela frente. Ela já fora um sol como o nosso, mas esbanjava em poucas horas a energia que a devia ter conservado cintilante por 1 milhão de anos mais. Agora, não passava de uma avarenta toda encolhida, poupando seus recursos como se tentasse corrigir o erro de sua pródiga mocidade. Ninguém realmente esperava encontrar planetas, mesmo porque os que porventura houvesse antes da explosão, com toda certeza, tinham sido escaldados em nuvens de vapor e sua substância teria se perdido no desastre bem maior da estrela. Mesmo assim, encetamos a busca automática de rotina ao nos aproximarmos de qualquer sol desconhecido, e dentro, em pouco, descobrimos um pequeno mundo, um só, que girava à volta da estrela a enorme distância. Deve ter sido o Plutão deste desaparecido sistema solar, em órbita nos confins da noite. Longe demais do Sol central para chegar a ter tido vida, graças a essa remota localização, conseguiu escapar da sorte de todos os seus companheiros perdidos. Ao passar das chamas, calcinaram-se suas rochas e consumiu-se o manto de gás congelado que deve tê-lo recoberto antes do desastre. Aterrissamos e encontramos a cripta. Seus construtores se asseguraram de que faríamos. O marco monolítico que encimava a entrada era agora um coto de rocha derretida. Mas, mesmo nas primeiras fotografias de longo alcance, já se podia notar que havia aqui o trabalho da inteligência. Um pouco depois, descobrimos a radioatividade que emanava da rocha. Mesmo que o marco por cima da cripta tivesse desaparecido de todo, isto teria ficado um farol para quase todo o sempre aqui plantado, invocando as estrelas. A nossa nave voou para ele como uma seta em direção ao seu alvo. O marco devia ter tido 1 quilômetro ou mais de altura ao ser construído. Mas agora era mesmo como se fosse uma vela derretida. Levamos 1 semana para perfurar essa rocha, pois não dispunhamos de ferramentas adequadas. Éramos astrônomos e não arqueólogos, mas sempre podíamos improvisar um pouco. Nosso primitivo programa foi posto de lado. Este monumento solitário, erguido à custa de tanto trabalho no lugar mais distante possível do Sol, condenado, só podia ter um significado. Uma civilização que se sabia em vésperas de morrer, fizera aqui uma última aposta na imortalidade. Gastaremos gerações examinando todos os tesouros colocados na cripta. Eles tiveram tempo de sobra, uma vez que o Sol deve ter dado avisos prévios muito antes da detonação final. Tudo o que queriam preservar, todos os frutos do seu gênio,
eles trouxeram, durante aquele tempo, para este mundo distante, na esperança de que alguma outra raça viesse a encontrá-los e que, assim, eles não ficariam de todo esquecidos. Se apenas tivessem tido um pouco mais de tempo, podiam viajar com bastante liberdade entre os planetas de seu próprio Sol, mas ainda não haviam aprendido a cruzar os golfos interestelares, e o sistema solar mais próximo ficava a centenas de anos-luz. Mesmo que eles não tivessem sido tão perturbadoramente humanos como aparecem em suas esculturas, não poderíamos deixar de admirá-los e de sentirmos a sua sorte. Deixaram milhares de registros visuais e de máquinas para projetá-los juntamente com elaboradas instruções pictóricas, que permitirão, sem grande dificuldade, decifrar a sua linguagem. Examinamos muitos desses registros e ressuscitamos pela primeira vez em 6 milênios o calor e a beleza de uma civilização que deve ter sido superior à nossa de muitas maneiras. Talvez só nos tenham mostrado um melhor, pelo que, aliás, dificilmente se poderá culpá-los. Mas o certo é que seus mundos eram admiráveis e suas cidades construídas com uma graça que nada o nosso ultrapassa. Nós os vimos no trabalho e na diversão. Ouvimos o ressoar de suas vozes musicais através dos séculos. Ainda tenho gravada em minha retina uma cena. Um grupo de crianças em uma praia de areia estranhamente azulada, brincando nas ondas, exatamente como brincam as crianças da Terra. E mergulhando no mar, ainda quente e cordial, e distribuindo vida àquele sol que logo havia de se tornar traidor, obliterando por completo toda essa inocente felicidade. Talvez, se não estivéssemos tão longe de casa e tão sujeitos à solidão, não nos comovêssemos tanto. Muitos de nós já tínhamos visto as ruínas de civilizações desaparecidas em outros mundos, mas nunca tínhamos sido tão profundamente afetados. Essa fora uma tragédia única. Uma coisa seria uma raça decair e morrer, como aconteceu com tantas nações e culturas da Terra. Mas em pleno florescimento, ser destruída a ponto de não deixar sobreviventes. Como poderia tal fato conciliar-se com a graça de Deus? Essa é a pergunta que os colegas me têm feito e a que eu tenho respondido como posso. Talvez pudéssemos ter feito mais, padre, mas não encontro nos Exercilia Spiritualia nada que possa me valer nessa situação. Eles não eram maus. Não sei que cultos tinham, se é que tinham algum, mas olhando-os através dos séculos, pude ver aquela amabilidade que preservaram até o limite final de suas forças, tornar-se de novo evidente à luz do seu sol. Sei as respostas que darão aos meus colegas ao chegarem de volta à Terra. Dirão que o universo não tem propósito, nem plano, que, como há centenas de sóis explodindo cada ano em nossa galáxia, neste momento exato, alguma raça está morrendo nas profundezas do espaço. Quer essa raça tenha agido bem ou mal durante a sua existência, o fim será o mesmo. Não há justiça divina, pois não há um Deus. E no entanto, é claro, o que nós vimos não prova nada disso. Quem quer que alegue isso é que está se deixando levar pela emoção, não pela lógica. Deus não tem necessidade de justificar suas ações perante os homens. Aquele que construiu o universo pode destruí-lo na hora que bem quiser. Não passa de arrogância. Chega a ser quase uma blasfêmia querermos nos dizer o que ele pode ou não pode fazer. Isso tudo, porém, eu ainda poderia ter aceitado, por mais duro que seja ver mundos inteiros lançados com seus povos na fornalha. Mas eis que se chega a um ponto em que a mais ardente fé nos vale, e agora, ao verificar meus cálculos, sei que cheguei a esse extremo. Não podíamos dizer, antes de atingirmos a nebulosa, há quanto tempo se dera a explosão. Agora, através dos dados astronômicos e dos registros nas rochas daquele único planeta sobrevivente, consegui datar com precisão aquele acontecimento. E sei em que ano a luz daquela conflagração atingiu a Terra. Sei como essa fulgurante supernova, cujo cadáver vagueia cada vez mais distante na esteira da nossa nave, chegou um dia a brilhar em céus terrestres. Sei como deve ter fulgido baixo no nascente, antes do sol raiar, como um verdadeiro farol na manhã oriental. Não pode haver dúvida. O antigo mistério está resolvido, finalmente. E no entanto, Deus, havia tantas outras estrelas que você podia ter usado. Que necessidade havia de dar essa gente ao fogo, para que o símbolo do seu sacrifício pudesse um dia ter brilhado sobre Belém?